Boa noite, galera! Todo mundo preparado para o nosso sábado à noite? Saturday Night! Saturday Night, com o Roberto Mônaco. É isso aí. A nossa última live do dia. E quero começar agradecendo todos vocês que ficaram o dia inteiro com a gente, que participaram, que viram as palestras. E agradecer o Roberto, o Fábio, a plataforma CongressMe, que está presente agora nessa live, né? E em nome da ONG, muito obrigada. Speak English. Vai lá, Fábio. Explica que... o Roberto... Você quer traduzir para o inglês, Fábio? Yes, Vamos lá? This is welcoming everybody. Thank you everybody for being here. Explica que 90% é brasileiro, mas esse congresso está Okay, yeah, I was just listening to a voice. Well, the day has been, we are great that you are all here for the day. They have been great. And Larissa, anything else? No, just it. Okay. E agora eu queria agradecer em especial o Roberto Mônaco. Ele vai comandar essa noite com a gente. Para quem não sabe, o Roberto ele é brasileiro, gaúcho de Porto Alegre, mas ele mora nos Estados Unidos já há 25 anos. E ele é o nosso único palestrante que não é quiropraxista. Que honra, que honra, hein? Que honra. Me sinto honrado. Muito obrigada. A gente também está muito feliz de ter você aqui. O Roberto tem MBA em marketing e ele trabalha com comunicação, ele faz palestras e treinamentos internacionais e nos últimos 7 anos ele tem trabalhado bastante com treinamento de quiropraxistas. E é por isso que ele está aqui nesse congresso com a gente. Então, Roberto, a palavra está com você. Conte um pouquinho mais. Muito obrigado, doutora Larissa. Welcome, everybody. Make sure you have a pen and paper today. Pega o papel e a caneta, que vai bombar muito conhecimento hoje. Fábio, thank you so much for helping translate Portuguese to English. No, to English, I'm sorry. Thank you. And we're gonna have an amazing time today. Tonight, the next 2 hours or so, I want to talk about the psychology and the tools for you to bring more people to chiropractic care. That's my goal, is to help you right here, right now, to bring more patients into your practice. Então, todos bem-vindos, e a ideia de hoje é a gente trabalhar sobre a psicologia e como isso pode ser utilizado na comunicação de vocês com os pacientes, para que vocês possam trazer mais pacientes, né, para serem atendidos. And every time and if you have questions too, I'd love to hear all the questions on the chat. So if you can put your questions in the chat or send a message, because as we're speaking here, you're going to be monitoring the chat. So I'd love to see any questions that you guys have. Por favor, enviem as perguntas de vocês pelo chat, que a gente vai estar monitorando o chat. Enquanto a gente está falando, a gente também está monitorando o chat. A gente conta com a interação de vocês, com as perguntas, para que a gente possa continuar. Gente, e nessa live tem uma novidade. A gente liberou para todo mundo entrar no Zoom. Então, todo mundo vai poder entrar, olhar para a gente. Vamos desativar todo mundo os microfones, deixar ligado só o vídeo e vamos conversando aqui pelo chat do Zoom, tá? Quero ver todo mundo participando. Maravilha. If you can put your camera on so I can see you, that would be amazing. I would love that. And then throughout the workshop, I'll be pausing. You're going to be unmuting a couple people. We're going to have a conversation. We really want to make this session extremely productive to you. Então, a gente quer que essa sessão seja muito produtiva para vocês. Então,
Entrem, participem, por favor, estamos aqui. A lot of people ask me why I work with chiropractors, why my background's in marketing, sales, public speaking, presentations, and a lot of people ask me, why do I work with chiropractors? So I want to tell a story about that. I'm gonna unmute. Thank you. Então, muita gente pergunta por quê, né? Ele trabalha com quiropraxistas, ele vem desse outro campo, e aí ele vai contar uma história que explica um pouco isso. Olá. I'm going to share my screen with you guys real quick. So, as I mentioned before, I'm from Brazil, and I came from Porto Alegre to Brazil when I was 25 years old, and I didn't speak English at all. Então, 25 anos atrás, ele foi para os Estados Unidos, saindo de Porto Alegre, e não falava nada de inglês. And when I was growing up in Brazil, I always looked to my mom, and I used to tell her, "Mom, one day I want to be like I wanted to be like a soccer player or like a singer." Ele dizia para a mãe dele, enquanto ele crescia no Brasil, que ele queria ser ou jogador de futebol ou um cantor de rock. And my mom said, "You're crazy. You can't play soccer. You're not good, and you can't sing. What do you mean by that?" And I used to say that, no, I want to have that feeling inside that I was created to do something big in life. A mãe dele, você não joga futebol, você não canta, o que você está dizendo? E ele dizia que ele queria era sentir que ele estava fazendo algo de importante, né? Algo muito importante. So I came to America, and one day I was reading a book and translating word by word because I didn't know English. At 25, I couldn't speak nothing. And I remember I read one question that changed my life forever. Então, enquanto ele lia esse livro, ele traduzia, porque ele não falava inglês, né? Então, ele ia traduzindo, e aí existia lá uma frase, uma pergunta que foi transformadora. And the question was, if you could do anything in your life and you knew you could not fail, what would be doing today, right here, right now? So if I could do anything in my life and I knew I could not fail, what would I be doing today, right here, right now? Então, essa pergunta era, se você soubesse que vai fazer uma coisa na qual você não falharia nunca, qual seria essa coisa? Que coisa seria essa que você faria, se você tivesse certeza que não ia falhar? And then after a lot of thinking, because growing up in Brazil, you were trained to like, oh, you work hard, you make money, then you get a good job, then you make more money, then you keep on the job, right? You don't think about following your dream. At least I wasn't grow up that way. It was more like you make money, you get a good job, a safe job. And eventually I decided that I had this vision. I would love to become a speaker, a mentor, a coach, because I always loved to help people at that time. Então, crescendo no Brasil, ele estava acostumado com a ideia de que ele precisava estudar, arranjar um trabalho, e a ideia de que você tinha que seguir os seus sonhos não fazia muito parte do seu escopo. And then one day, when I was going through this kind of like self-discovery process, I learned about Tony Robbins, which is the guy on my right here, who is the #1 motivational transformational speaker. Some people know in Brazil, he does events in Brazil too. And I had an opportunity to actually apply for a job at his company, and I ended up getting a job as a speaker for Tony Robbins with zero speaking experience. Ele conheceu o Tony Robbins, que é um grande, né, palestrante, e ele começou a trabalhar na empresa dele sem ter experiência nenhuma. O Tony Robbins deu uma oportunidade para ele. Né? And the only reason they gave an opportunity for me is because they felt that sense of purpose that I had. And my job, and I know some of chiropractors in Brazil do, in America, they do a lot.
I was doing 400 presentations at companies, at churches, at events per year, 400 talks per year. Bom. Então, eles sentiram, na verdade, apesar de não ter experiência, que ele tinha um senso de oportunidade e que ele passou, então, a fazer 400 apresentações para quiropraxistas por ano. No. At that time, I wasn't working with chiropractors. Oh, no. Yeah. Generally speaking. Yeah, generally speaking. Então So era at that apenas time, quiropraxista, at that time I wasn't working, and then what happened was, one day, years later, I met my wife. I met 10 years ago. I met my wife, Então, 10 anos atrás, ele então conheceu sua esposa. and I remember when I met my wife, we knew we want to have a family, and she stopped taking birth control pills that she was taking, but her period never came back. Então, eles sabiam desde o início que queriam ter uma família, e eles conversaram sobre isso. Ela parou de tomar anticoncepcionais, mas o seu ciclo reprodutivo não voltou. And we spent a year, we went to 4 MDs, and they didn't have an answer for us. Eles foram atrás de especialistas, né? Foram atrás de 4 especialistas, e eles não tiveram respostas para ele. And then at that time, I was lucky. One of my clients, his name is Gary Gunderson, who's a financial planner, called me up and he say, "Hey, I have one of my clients. He's a chiropractor. His name is Dr. Chris Zano." Você pode só repetir o nome deles? Yeah. Oh, yeah. So then my wife and I were going through this situation, and then one of my clients, a financial planner person, calls me up and say, "Hey, Roberto, should work with the chiropractors." And I'm like, that was 7 years ago. I'm like, what is a chiropractor? He goes like, "No, I'm going to introduce you to the #1 chiropractor in the world. His name is Dr. Zano, Z-A-I-N-O." And at that time, Dr. Zano, his clinic, they were seeing 2,400 patients a week, not 240, 2,400 patients a week, him and 2 other doctors. Então, esse amigo dele, que era assistente financeiro, sugeriu para que ele começasse a trabalhar com quiropraxistas, né? E ele perguntou, quem são os quiropraxistas? E aí, então, ele apresentou o Zeno, que era uma pessoa que trabalhava e atendia não 200, mas 2.400 pessoas. Por semana, per week. Por semana. So I started helping Zeno, and Zeno used to do this, the dinner, they call here in America, dinner the doctor, where the chiropractor invite his patients and his patients invite some friends to a restaurant. And that's how he built a practice, a $2 million practice per year, 8 years in a row, just doing talks, just dinner the doctor. Estava só fazendo um ajuste aqui de som, tá? Oh, perdeu? O som, estava ajustando o meu som aqui. Yeah, can you hear me now? Yes. Se você conseguir aumentar um pouquinho mais, Fábio, eu acho que fica melhor. O meu som tá bom? O seu tá ótimo, Roberto. Obrigado, Larissa. Você me escuta melhor assim? Eu escuto. Pessoal, dá um ok aí, tá bom o som do Fábio? Manda lá no chat pra gente. So I met Dr. Zano, and at the time he was doing these talks, and there's like, the point I'm trying to make here, he built up a massive practice, 2,400 patients a week, him and 2 doctors, and primarily all they did was doing this dinner the doctors. They were doing twice a month, and the practice was that size for 8 years. It was phenomenal. Então, eles mantiveram, né, esse número, né, incrível de atendimentos, entre ele e mais outros 2 doutores, durante 8 anos, o que foi uma grande experiência. So then, Dr. Zano, his closing ratio was around 60%. And then I started helping him. You were able to take to 90% during this
this dinner with the doctor. So I really helped him improve his closing ratio. Então, ele estava em 60% e aí, começando a trabalhar junto, eles passaram a 90%. Quer dizer, um grande aumento. Then Zaino said, man, I'm going to introduce you to all chiropractors I know. Agora, então, eu vou passar de te apresentar para todos os quiropraxistas que eu conheço. And then I remember one day he came to do some training with me in San Diego, and I opened my heart to him and say, Dr. Zaino, my wife is struggling right now. Has been a year and a half, and her period never came back. I need some help. E então ele, né, chegou para o doutor e contou da história dele, da esposa que estava com esse problema. E o doutor disse que ia ajudar ele. And then he atraso na menstruação. Não menstruava. Não menstruava fazia um ano e pouco. And then we went to a Dr. Zaino introduced me to another doctor in San Diego, because Zaino live in Texas. And we went to San Diego, Dr. Ryan Ramos, San Diego, sit down, took X-ray, and I have permission to share. These are the X-rays with my wife. Então ele mostrou o raio-x, é esse raio-x que vocês estão vendo. And then I had she had a subluxation in the lower back. She lost the curve in her neck, and we both start chiropractic care. Então os dois começaram a se tratar com os quiropraxistas, né? Cool. And then I remember we spent a year on the chiropractic care. We both felt amazing. 2 years in the chiropractic care. And I remember 4 Christmas ago, I was in San Francisco in the morning, and my mom had come from Porto Alegre to spend the Christmas with us in San Francisco. And I remember it was my mom, her mom, my wife is sleeping. And then she wakes up, opens the door crying, can't talk. I was so happy because she got her period. Ela finalmente, né, há 4 anos atrás, a mãe dele estava indo visitar eles e ela surgiu muito emocionada, não conseguia falar e anunciou que finalmente ela conseguiu retomar o seu ciclo. O ciclo finalmente voltou. And then a couple months later, she said, we were pregnant, and now I have so many chiropractor friends, and my chiropractor fans like, man, chiropractic is amazing for during the pregnancy. So my wife was getting adjusted 3 times a week during pregnancy. Então ele começou, né, a encontrar, ela finalmente engravidou depois de alguns meses que o ciclo voltou. E ele foi falando sobre isso com os quiropraxistas que ele conhecia, né, da importância e de quanto isso foi importante para o retorno do ciclo menstrual dela. And then during this journey, a lot of chiropractors here introduced me to a movie on Netflix that I encourage everybody to watch. It's called The Business of Being Born. The Business of Being Born. And the movie is about natural birth. Um deles indicou um filme que está disponível até na Netflix, que chama The Business. The Business of Being Born. The Business of Being Born. Que é sobre nascimento, natural birth, né? Sobre... Alguém sabe o nome em português, gente? Parto natural, seria parto natural. A história do parto humanizado, né? Eu acho que é isso. A gente tem algumas mães aí que pode ajudar a gente, mas é bem conhecida aqui no Brasil também. Maravilha, tem que ver. Aí, my wife said, you know, let's have our baby in a natural birth center, because in America, just like in Brazil, very medical model, strong medical, like Brazil, the medicine is so strong, but also here in America, we have natural birth centers where it's just like a midwife, and there is no drugs, no machines, nothing. It's like a natural birth center. It's almost like a casa de parteiro ou parteira.
Exato, então, existe lá também nos Estados Unidos, né? Como aqui, ele falou, na verdade, que aqui no Brasil, a medicina ainda é muito, né, presente, mas que existem lá, como existem aqui, essas casas de partos naturais, onde as pessoas vão e têm a ajuda de uma parteira, ou talvez de uma doula. Existe, na verdade, uma equipe, né? Uma equipe que ajuda nesse parto o mais natural possível. And so we went to, and then after 23 hours, which I feel, ladies here, if you listen to me, I really feel you're the most amazing, beautiful human beings because you have so much strength. This message from my chiropractic lady friends here. And after 23 hours, baby Sophia was born. My daughter was born. Depois de 23 horas de trabalho, né? E ele, então, elogia todas as mulheres, são as pessoas mais incríveis e corajosas. Depois de 23 horas, nasceu esse bebê que a gente vê na foto. And when Sophia was born, she wasn't crying like a baby's supposed to cry because she had amniotic fluid stuck in her lungs. Então, o bebê não chorava como os outros. Amniotic fluid, eu não sei como é que é, aquele líquido que ela tinha o líquido da placenta, né? A placenta que é o líquido amniótico. O líquido amniótico que ela tinha nos seus pulmões. And then the two midwife nurses said, if she doesn't get better, because the California law, you only have 12 hours to, after 12 hours you're born, the mom and the baby either go home because they're healthy, or they go to the hospital because they need more care. Então, depois dessas 12 horas, ou vai para casa, ou vai para esses lugares específicos para um cuidado com a mãe e com o bebê. And as you can see, they attach a monitor on her, and she couldn't breathe properly. And I remember it was 5 a.m. I got my cell phone and I texted my chiropractor, Dr. Ryan Hummel, and I said, hey, brother, are you awake? Is there any way you can come here, just Sophia? And he said this, he said, I was waiting for the call. Então, eles vão para esse lugar específico onde a criança é cuidada. Você pode ver que tem na foto um aparelho que fica monitorando, né, todos os sinais dela. E aí ele, então, ligou para esse quiropraxista, amigo dele, e chamou, né, perguntou se ele podia vir ver a Sofia. E o quiropraxista respondeu que ele estava só esperando a ligação. E ele, so he came to Natural Birth Center. Sophia's 8 hours old, and she thought her Atlas born. And he said, yes, she's subluxated. I just heard once. Waited 3 minutes. I just heard again. And gave baby Sophia to my wife. Você pode só repetir mais uma vez, Roberto? Claro. Atlas Bone. Como é que é o Atlas Bone? Atlas, é o Atlas. Então, o quiropraxista foi lá, sentiu a Sofia, sentiu que o Atlas estava subluxado e ajustou o Atlas. E esperou por 3 minutos. E ajustou mais uma vez. Ajustou novamente o Atlas e entregou a Sofia para a mãe. And then just like a miracle, like a movie, Sophia goes like this. Threw up the amniotic fluid that stuck in her lungs and gave it the most beautiful baby cry. And I look to my right, and Dr. Ryan Hummel is watching me, and then he said, did you see the power of the innate? And I'm like, holy smoke, you know, I said a different word, but I said, holy shit, because I couldn't believe it. Então, depois desses minutos, né, o bebê, a Sofia, jogou para fora, né, cuspiu para fora esse líquido amniótico que estava dentro dela e deu aquele choro maravilhoso. And then the next day,
at 10 a.m. in the morning. Calma aí, gente, não vamos perder a parte maravilhosa. E aí o quiropraxista olhou e falou: vocês viram o poder da inteligência inata? Fiquei aqui um pouco emocionado com a história. You see the power of the innate, and I was like, holy shit. And then and my chiropractor, he laughed because he had to open his practice, and within half an hour, her oxygen levels normalized. She was perfect. And then the 2 midwife nurses came to the room and said, what happened? What happened? And I said, well, my chiropractor came here, detected a subluxation, her atlas bone adjusted, she threw up, and she's fine. And the 2 midwife nurses like, no, what really happened? It's like, my chiropractor came here, detected subluxation, adjusted the atlas bone, she threw up, she's fine. Depois de meia hora, a oxigenação dela estava normalizada, todos os sinais normalizados, e as parteiras, né, que estavam lá para ajudar, perguntaram: o que é isso? O que aconteceu aqui? Ele disse: foi só o quiropraxista que veio, descobriu, manipulou, né, o atlas bom dela e liberou o osso atlas dela e liberou a inteligência inata. Inteligência inata. Yep. Inteligência inata dela. And the next morning at 10 a.m., we didn't have to go to the hospital. Sophia and my wife and my baby, we went safely home. Agora, em vez de ir para o hospital, eles foram seguramente, tranquilamente para casa. So I just want to pause my story here. And I just want to, from my heart to yours, I want to thank you, every single kiddo here, for, even though I don't know you or you don't know me, but I just want to honor you and honor chiropractic for literally transforming the destiny and the health of my daughter and my wife. Faz essa pequena pausa para agradecer a todos os quiropraxistas, né, por esse milagre, né, por salvar essa vida que estamos vendo aí na foto. And then I took this picture 4 days after we came home. And the last 3-4 years, my mind, just like a movie, I was remembering the last 3-4 years, everything that happened. My wife couldn't get her period. Then she got her period, then a natural birth. Then Sophia had a challenge, and then now she's better, all because of chiropractic. So everything was going in my mind super fast. Então, né, depois já em casa, aí pensando nessa trajetória toda, começou a pensar, né, como isso aconteceu dessa maneira, desde o momento em que ela teve um problema de o ciclo menstrual não voltar, depois o ciclo menstrual voltou, depois o nascimento da Sofia e depois, né, esse problema que eles enfrentaram, tudo isso teve a ajuda dos quiropraxistas. And I had this huge realization. Então ele teve uma grande, né, grande entendimento. In the Natural Birth Center, they recommended us to take a 8-week class about the natural birth, to prepare us for the natural birth. So for 8 weeks before the natural birth, we are going every Wednesday night to the natural birth to take a class before the birth. And there was 10 couples there. Esse centro, né, de nascimento natural ou parto humanizado, que ele foi 8 semanas antes do nascimento, ele fazia um curso, né? Eles participavam de palestras toda quarta-feira. Com mais quantos casais? 10. Mais 10 outros casais. And my realization was that 10 couples, they didn't want to have a traditional birth in a hospital. They prefer something more natural. Yet,
yet only one dad, one mom, and one baby was being adjusted, which was my family. Why? Why? Então, desses 10 casais, né, todos eles queriam um parto mais natural, diferente desse parto convencional do hospital. Mas entre esses 10, só um foi... Desculpa, Roberto. Só um casal... Só um era ajustado, só um casal recebia ajuste. Só um casal, né? Um pai, uma mãe e um nenê, que era minha família ajustado. Então, um casal de 10. The idea here is that you had 10 couples that they said, we don't want to go to the medical route. 10 casais que disseram, eu não quero ir na medicina tradicional, eu quero para um lance mais natural. E não só isso, gente, ele está falando dos Estados Unidos, imagina como que é isso no Brasil. Se lá nos Estados Unidos, de 10 casais, só um conhece a quiropraxia, imagina como que é aqui. O potencial que a gente tem nas mãos, né? And that's why a devote, even though I'm not a chiropractor, I've been doing communication training since 2002. So my goal with chiropractors all over the world is just one. I just have one goal. Just one goal is to help you, each one of you, become the best version that you can possibly, to become an amazing communicator, amazing speaker, so you can speak, influence people to become a chiropractic patient. That's my only goal. Então, foi a partir dessa experiência, né, de que ele percebeu, vendo esses casais, que ele resolveu, então, começar a se dedicar mais especificamente a expandir, né, e a divulgar o trabalho dos quiropraxistas, porque são vocês, são os quiropraxistas que, né, fizeram esse trabalho. And now this is my baby Sophia. She's 3 years old, chiropractic baby, never got a vaccine and never took a drug in her whole life, no aspirin, not even once, one time, 0, because of chiropractic. Então, essa é a Sofia, que já está com 3 anos, que graças à quiropraxia nunca precisou tomar vacina e nunca precisou tomar remédio nenhum. And then this is baby Phoenix. He just turned 1, Phoenix Torres Monaco. Again, never took he's a year and 3, never took a vaccine, never took a drug, and he was adjusted when he was 4 days old. E esse é o Fênix, tem 1 ano e 3 meses, e também, quanto tempo ele foi? Nunca tomou medicamento, nunca tomou vacina, e ele foi ajustado com 4 dias de vida. 4 dias. And that's why I'm here, because I just want to help you guys out understand couple things. One, there is in America, you have 320 million people and 50,000 chiropractors. I think about that. 320 million people, 50,000 chiropractors. In Brazil, you have 230 million people and we have 1,000 chiropractors. So there is the first realization, there's a massive, not opportunity, a massive opportunity for you, number one. Então, existe uma grande oportunidade, né? Se a gente comparar os números de pessoas e o número de quiropraxistas nos Estados Unidos e no Brasil, aqui a oportunidade é incrivelmente grande. E a gente consegue fazer alguma coisa com resultado massivo. É expressivo o que a gente pode fazer se a gente quiser. Muito. And the other thing that I just wanna, and this, again, I'm not a chiropractor. I'm speaking as a dad now. As a dad, I can tell you that once you understand chiropractic, it's just it has nothing to do with a pain, has nothing to do with neck pain, back pain, even though it's very effective for back pain, neck pain.
Chiropractic is about health, is about keeping your body function at the best possible way. That's it. Então, ele fala não como um quiropraxista, mas como um pai, né? Em que o poder da quiropraxia não está na cura da dor, muito embora ela seja muito efetiva para curar a dor, ela está muito mais ligada a essa harmonização, né? De todo um sistema corporal. Sobre a restauração e manutenção de saúde, gente. Exatamente isso aí. So I would love to, so that's the story that I wanna, I stop sharing here now. If you guys wanna, I know we wanna have more like a conversation, like questions. So my expertise with chiropractors and professionals, I have a lot of experience with public speaking, presentations, videos, webinars, storytelling. So I would love to hear any questions in the context that Dr. Larissa, you want to facilitate here just to help the group. Again, my goal, going back to the goal, my goal is to help you become the best possible communicator that you can so that you can bring in more people to chiropractic care. That's my goal. Então, essa foi a história, né, que ele queria contar para todos nós aqui e convidar agora vocês a participarem mais. A gente vai esperar as perguntas, porque a ideia dele é essa, é incentivar para que vocês se tornem os melhores no que vocês fazem. A gente listou algumas perguntas aqui. Eu quero aproveitar, né, que o Roberto já falou em questão de não falar só de dor na cervical ou de sintomas. Eu já queria começar perguntando, Roberto, quais os principais erros que os quiropraxistas cometem durante uma explicação de quiropraxia ou uma conversa inicial? O que você pontua aí que os quiropraxistas estão errando? So I want to be very careful when I answer these questions because when this is important to understand before we get into it. I have some answers here, but before I want to make sure we explain that context determines everything else. So sometimes you might be doing a presentation one-on-one. Sometimes you might be recording a video. Sometimes you might be doing a talk live. So I just want to make sure before we get into it, before talking about the mistakes, which I have some here, I just want to make sure we always go back to what is the context. Fábio? Então, a gente sempre tem que imaginar isso a partir do contexto que você está, né? Você pode estar gravando uma live como agora, você pode estar enviando um vídeo, você pode estar falando para muitas pessoas ou para uma pessoa só. Você tem que se levar sempre esse contexto em consideração. So in a one-on-one setting, for example, I feel one of the mistakes chiropractors have, they don't listen to their patients because they are thinking about their script and they're quote unquote, they're more like, they're thinking in terms like regardless of the people are saying, they just want to say this, the next thing. So instead of like, remember when most people don't know what chiropractic is in Brazil. So every patient, you gotta be, instead of like being able to just say, oh, here's what it is, here's the relaxation, here's the treatment, you gotta be able to take your time to listen and to have empathy that I think most people, they don't have it because they done the same consultation 1,000 times and they jump right into their script. Então, uma coisa importante para o quiropraxista é escutar o paciente e não ficar pensando enquanto o paciente está falando no procedimento que ele vai ter que fazer, né? Às vezes o quiropraxista pode se concentrar muito na prática, nas coisas que ele tem que fazer, nos procedimentos, mas às vezes pode esquecer de ouvir o paciente. Isso acaba atrapalhando, porque é muito importante para que esse primeiro contato desse paciente, né, que talvez não conheça a quiropraxia, que ele entenda de uma maneira mais abrangente a quiropraxia. É importante para isso escutá-lo, para então poder dar um auxílio maior. Ouvir, conexão e empatia. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. And one more mistake that I think people do, Dr. Larissa and everybody here,
is that sometimes you do a report of findings, day one, for example, and it's a bad one. And then eventually, so let's say someone doesn't sign up for care, you bring that energy to the next consultation, if that makes sense. So you bring your old results to the next result, and it takes some training to be able to let it go and reset and start fresh again. Então, outra coisa importante eu vou fazer, na verdade, uma livre tradução, é zerar a cada atendimento que você faz, né? Conseguir zerar a sua energia e não levar coisas que você trouxe de um outro paciente para o outro, porque você entenda que, de novo, é uma nova experiência. Cada um é uma nova experiência, tem que se organizar de uma maneira que elas não interfiram umas nas outras. É isso, Roberto? 100%. Temos mais perguntas, Larissa? Temos sim, temos uma outra pergunta aqui, que é: o que você considera um bom comunicador em quiropraxia hoje? Quais são as características de um bom comunicador de quiropraxia? Okay, so I want to talk about. I wrote down because I believe chiropractic message is super simple. It's not complicated. I think people make complicated, but I think I want to talk about the things that people don't talk about. I wrote down 6 things. Okay, 6 that the best communicators in chiropractic have, and the ones that don't have, they don't have developed. Number 1, 6 things. Number 1 is in English it's called congruency. I think it's in Portuguese being congruente. Sim, congruente. Congruency means that everything that you're telling your patients to do, you do it. When you it's like your purpose, your beliefs, your identity, how you live your life, right? Whatever the advice you are giving to your patients, you do the advice at home, right? And it's not about perfection, it's about being congruent. Então, a primeira coisa, né, são 6, essas 6 Características. vai nos falar. Essa primeira é sobre Congruência. Congruência, essa é a palavra. São 3 tópicos. So let me explain. Congruência é assim, ó. Se o palestrante está aqui, o Kiro está aqui, a mensagem está aqui, às vezes tu fala uma coisa para os teus clientes, mas tu não faz aquilo, né? E o comunicador que tem mais congruência, ou seja, está muito unido na mensagem. Ou seja, por exemplo, I have a quick story. One doctor here in America, he went through a coaching program, and he borrowed someone else's presentation, a chiropractic presentation. And what happened was that he decided to do this talk, and he was not being effective. And then I asked him, why you're not being effective? And I said, well, I don't know. Then I asked one question, say, from all the things that you're saying, that you're communicating, all the things, how much do you believe on this message? And the doctor looked at me and said, 80%, right? And then I say, of course, you are not, you're never going to be effective. If in chiropractic, if you want to know, one of the problems is that in America, and I'm talking about in American terms, I don't know much Brazil, but in America, one of the biggest mistakes people do is that they hire a coach, and the coach gives them a script word by word, and now the doctor per se doesn't believe 100% in the script, and then now is those words or the methodology
is not congruent with the doctor, right? And now they're trying to win. Basically, they're trying to sing someone else's song. It's too much, Fábio? Is that maybe too long? Não, acho que a gente começa falando desse exemplo que você falou, né? Um exemplo de que alguém que pegou um vídeo de apresentação emprestado com alguém, utilizou esse vídeo, e aí o Roberto pergunta para esse doutor quanto ele acreditava naquelas coisas que estavam sendo ditas naquela apresentação, né? Ele disse que ele acreditava só 80%. E 80% não é o suficiente para acreditar, para ele conseguir atingir os seus objetivos, né? Ele precisa acreditar 100%. Então, por isso que é importante essa que eu chamaria também, junto com a congruência, a coerência, né? Ele tá completamente congruente com o que ele está explicando, esse comunicador, né? Muito perfeito. Eu gostaria de responder umas perguntas aqui. Eu quero responder algumas. I want to answer a couple questions here. Vai lá, Marco. Vai lá, Roberto. Vamos aqui, então tá aqui a question do Dr. Marvin. Parabéns aqui, obrigado pela mensagem. Quais são os erros cometidos nos vídeos de quiropraxia sobre dos diversos temas, seja apresentação de caso ou dica de vídeo, ou dicas de vida? Bom, primeiro, quais são os erros quando tu faz video marketing? Number one mistake is not being consistent, is obviously. So, Fabio, you want to go fast here? So let's talk about, I'm just going to rip here. Number one mistake is not doing enough, not being consistent. Não ser consistente, número um. The second mistake is not, and that's a big one, is not giving examples. Número dois, não dar exemplos. Right? Claro. So I hope to have a chance to talk about storytelling today, but every message that you tell, you got to be able to bring a patient story or an illustration. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre contação de história, né? Mas você tem que ser capaz de trazer alguma história para cada paciente. Terceiro erro quando faz vídeo é não ter um call to action specific. When you don't have a call to action specific. Não tem uma chamada de ação, né, específica no vídeo. Every video that you do, you always want to have a call to action. Every single video you want to have a call to action. Cada vídeo é importante que você tenha essa chamada para ação, né? Sometimes another mistake is that nowadays you have all these social media platforms. You have Facebook, you have YouTube, you have Instagram, you have LinkedIn, right? You have Periscope from Twitter. It's like the major ones. And one of the mistakes that I've seen is that chiros just choose one platform and they forget about the other ones. And what I found in my experience is that different people hang out in different platforms. So you gotta be able to get the same video and leverage in different multiple ways. For example, do you want to share something? You want to translate, Fábio, before I keep going? Então a gente está fazendo uso, né? A gente tem aí disponível muitas plataformas. E é importante que elas sejam utilizadas, mas que elas tenham uma consistência nessa utilização, né? Você vai gravar uma coisa, mas ela vai ter que ter a mesma consistência, ela não pode se diluir em consistência. Você tem que usar... E você acha que é importante estar em todas as plataformas, Roberto? Muito. Because I don't remember in high school you had the people who play music, the people who party, the people who study, and the people who did the sports in high schools, like that, right? So the idea is that I personally feel
there's people, some people, they just a lot of time on LinkedIn. And I'm talking about Dr. Larissa in America, right? But I follow America, obviously. But a lot of people, business people, who have money, managers, CEOs, who can invite you to do a lunch and learn, for example. They are on LinkedIn. They're on LinkedIn. And in America, I'm speaking about America, 99% of chiropractors are not on LinkedIn. LinkedIn, for example, have more economic power to hire you as a doctor than Facebook, than Instagram, all day long. So here's an example. So what I do, for example, I use a system where I do lives. When I do a live, I go live in 8 different platforms. All right. So I'm recording one video, but I'm going 8 different places. All right, Fábio? Então é isso, né? Ele grava a mesma live, mas elas ficam ao vivo em 8 plataformas diferentes. Então a qualidade aí está garantida. Ele sabe que em todas essas 8 plataformas vai ser o mesmo tipo de live. Tem uma pergunta E outra coisa que ele na live. How can you hold the attention in a live? Deixa eu só acrescentar uma coisa que ele falou. Ele falou que é importante estar em todas as plataformas, porque cada plataforma atinge um tipo de público específico. Então, o LinkedIn tem um público, o Instagram tem outro, o Facebook tem outro. Então, se você quer atingir, abordar todas essas pessoas, você precisa estar em todas elas. What I feel as a doctor of a chiropractic. Look, guys, we have. Okay, I'm gonna say something that I have in my heart here. We have to embrace marketing. And I'm gonna talk about something that I'm gonna talk about in America, but I know it's happening in Brazil. Okay, and I'm gonna ask you participation in the chat. I want everybody to reply in the chat here. Okay, Fábio. Então, o que ele diz é que uma coisa que a gente tem que ter, que ele traz no seu coração, que a gente tem que aceitar a importância e entender e abarcar a importância do marketing no trabalho. Okay, so imagine this, okay? Your identidade em português, your identity defines what you do in life, right? Your identity defines what you do in life. Your identidade define o que tu faz na tua vida. So let's say eu já quero aproveitar, Roberto, para você já fazer um gancho. Qual é essa identidade que o quiropraxista tem que reconhecer, tem que entender nele mesmo? Exato, é o que eu vou falar agora. Legal. So let's say you have 2 doctors, Dr. A and Dr. B. Okay, let's say you have 2 doctors. Dr. A Quiro no Brasil, his identity is this: I'm an amazing chiropractor. I'm an amazing chiropraxista. All right, that's Dr. A. Dr. B here, his identity, how he defines himself or herself is this: I am an amazing chiropraxista, an amazing chiro, and I am a chiropractic advocate. I am a teacher. I am an educator. I am a marketer. Right, Fábio? Existem 2, né? Ele dá esse exemplo de 2 quiropraxistas. Um que se define como um grande quiropraxista e o outro que se define como um grande quiropraxista, mas também uma pessoa que advoga pela quiropraxia, que defende a quiropraxia e que divulga e ensina ela, né? São 2 perfis diferentes. And who do you think is going to help more people, A or B? Qual deles vocês acham que vai ajudar mais pessoas? O primeiro ou o segundo, A or B? Yeah. And so one of the things that I notice here is that in America, a lot of people, because they become doctors, right? Or I became a doctor, now I fight this. As a doctor, I don't need to market. As a doctor,
I don't need to sell. As a doctor, I don't need to promote myself. All it takes is, if I'm a good doctor, they're going to come to me. That is a flawed thinking. Então, nos Estados Unidos ele percebe que depois da formação, né, a pessoa se forma, então ela já agora é um doutor, então não precisa mais lidar com marketing, não precisa lidar com essa comunicação, não precisa fazer mais todo esse lado que envolve, né, a comunicação, a divulgação do trabalho. Isso é a ruína para esse profissional. When you change how you see yourself, your audience change how they see you. Você muda a maneira que você se vê, ou a sua audiência também vai mudar a maneira como ela vê você. If you knew in your heart, right? If you knew in your heart of hearts that you are the source of health and wellness in your city, if you knew in your heart, just like you, with the same level of certainty that your name is your name, right? Your identity. I am Arthur, I am Rafaela, I am Janette, I am Felipe, I am Roberta, I am Liliana, I am Lilian, I am Macy, I am Aline, I am Diogo, I am Monique, I am Ana Claudia, I am Maria, I am Luis, I am Marvin, I am Adriana, I am Fernanda. You just know, right? I know I am this person. But what happened though with the same level of conviction that you know that you're the number one source for health and wellness in your town, would you behave differently? Would you speak more? Would you record more? Would you be doing podcasts? Would you be approaching TV, radios for interview to advocate? Would you do that? Então, se você soubesse, né, que você é o número um, uma certeza absoluta, né, uma certeza, como você sabe qual o seu nome, se você tivesse essa certeza absoluta que você é uma referência em saúde e bem-estar, o quanto você estaria falando sobre essas coisas e quanto você trabalharia para que essas coisas fossem divulgadas, né? So what happens is that I'm not suggesting for you guys to change how you see yourself. I'm suggesting you guys how you expand how you see yourself is Então, different. Não é sugerindo uma mudança de visão, mas mais uma expansão da visão, né? Expandir essa visão. So I feel like a lot of chiropractors, they do a terrible job with marketing, and marketing, being an amazing doctor is number one in my belief. You gotta be an amazing doctor. You just have to. If I'm gonna go to see you and you're gonna adjust me, you have to be an amazing doctor. But number two, you gotta be able to be an amazing communicator, meaning you gotta be able to explain chiropractic. You gotta be able to educate my patients, get referrals. But number three, you have to be able to embrace marketing. In my career, working with 7 years with chiropractors, coaching people who see 1,000 people a week, 700 people a week, 2,000 people a week, 15, all the people who do big things in chiropractic, all of them, no exception, they embrace marketing. And it starts with you got to have this mental shift, right? For example, you want to say that, Fábio? Yeah. Então, muitos quiropraxistas, ele diz, não conseguem, né? Tem uma dificuldade com lidar com esses outros aspectos. Claro que você tem que ser um ótimo quiropraxista, esse é o primeiro, é um ponto primordial. Uhum. Você vai atender as pessoas, mas você tem que também saber comunicar o seu trabalho, que é muito importante, saber divulgar esse trabalho, explicar esse trabalho para as pessoas. E esse terceiro ponto, que é aceitar e abraçar o marketing, né? Pode pensar nessa ideia do abraçar mesmo, incorporar o Saber marketing. vender, gente. Não adianta a gente ter um produto se não souber vender. Se não saber comunicar o que é esse produto e vender ele para as pessoas, né? Uma pergunta da doutora Rafaela. Como fazer com que os pediatras possam ter acesso aos benefícios de quiropraxia e possamos trabalhar de forma integrada, como acontece nos Estados Unidos? Bom, aqui nos Estados Unidos,
A primeira coisa que eu faria, se eu fosse um quiroprata no Brasil, o que eu faria? Primeira coisa, eu faria hoje em dia, considerando Covid, tá? Se eu trabalho com crianças e famílias e nenês e com mulher que estão... I'm sorry, I'm speaking Portuguese. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm sorry. Você fala inglês agora, Fábio? Yeah, no, I'm answering the Dr. Rafaela question. Considering this time, COVID times right now, and let's say I wanna develop my practice with more focus on pediatrics and focus on kids and families. One thing that I would do, there's two approaches. Approach number one, you start like reaching out to moms, to clubs, moms, to gyms, to your patients, and then you start doing Zoom meetings, Zoom presentations about the importance of chiropractic care for women, for babies, for child, and you focus on that, right? And it's extremely easy. You do just like a Zoom meeting, you do a presentation on chiropractic care, focus on pediatrics, and you start inviting people. Right? Wow. Number one. Number two, you can have a more advanced presentation that you do, and you can do start inviting doctors in your area, and you can do like, look, I want to do a half an hour presentation during lunch to you to talk about how chiropractic can help some of your patients. Someone's going to say yes, some are going to say no. So a lot of it comes from us, our job to be proactive and position ourselves as the expert in the subject. Então, a resposta para a Rafaela é um pouco nessa, se colocar mais proativamente, né, chamando as pessoas em clubes de mães, em lugares específicos e propondo para elas uma fala, como a gente está fazendo aqui no Zoom, convidar as pessoas para participarem, né, explicar para elas como as coisas funcionam e talvez uma outra sugestão mais avançado é fazer individualmente ou fazer em grupos menores também, chamando as pessoas para uma fala mais específica, né? Roberto, eu quero aproveitar e fazer um gancho, que aqui no Brasil a quiropraxia é pouco conhecida, né? Bem menos que nos Estados Unidos. E muitas pessoas acham que quiropraxia é um artigo de luxo, que é um dinheiro que não precisa ser investido. Então, fica aí uma questão para você, né? O que a gente pode fazer para educar essas pessoas e passar o verdadeiro valor da quiropraxia, passar que não é um artigo de luxo, que não é um dinheiro que não é um tratamento que pode ser feito depois. A quiropraxia é agora, nesse momento. Well, the best way I know is through communication. There's no other way. And the best way I know through communication, I'm going to tell a story about one of my clients. His name, and you guys can look his page too. His name is Dr. Dustin Judd. You can look online. His company, his practice is called Pro Health Chiropractic Center. Pro Health Chiropractic Center. Pro Health Chiropractic Center. And what happened is that he took a class, one of the classes that I did for chiropractors, and we developed this idea of storytelling. And what he did, for every single patient that came up to him and say, "Doc, I feel better. Doc, I'm not taking medication anymore. Doc, I can run. Doc, my kids doesn't have asthma go way better. Doc, my allergy go better." For every person. What he said, he said this, he said, "Your story can inspire so many people in our community.
do you mind sharing your story and give us permission to share? And the patient goes, no. Then he refer his patient to his assistant. And what happens is that a lot of times chiropractors try to get people on video, right? And some patients, they're camera shy. They're camera shy. So then the chiropractic assistant say, look, here's what I'm going to do. Hold on. I'm going to record our conversation. Then you're going to transcribe all your conversation. I'm going to give that for you to read a story. Then I'm going to take a picture of the doctor. Is that okay? Yes. All right. So is that, I want to make sure I'm going to pause here. Otherwise it's too long for Fabio. It's going to make his job. It's too long. Okay, Fabio? See if you can translate. Yeah. I'm sorry. Deu exemplo, né, dessa contação de história que o quiropraxista tem que fazer. Ele deu o exemplo do Dr. Justin, deu inclusive o contato para quem quiser acompanhar o Dr. Justin, que é ProHealth Chiropractic Center. Quem quiser procurá-lo, mas o que ele faz, o Dr. Justin, ele, a cada paciente que chega para ele e diz, eu melhorei disso, esse aspecto da minha vida melhorou, né? Esses depoimentos dos pacientes, ele solicita para que esses pacientes falem sobre isso, né? Conscientiza o paciente de que aquilo pode mudar a vida de outras pessoas, esse depoimento pode mudar a vida de outras pessoas e convida eles para dar um depoimento. Às vezes, é claro que as pessoas estão tímidas, né, diante das câmeras. Então, ele pede para que ou ele passa esse paciente que realmente não quer fazer, ele passa para o assistente, ou então ele sugere que ele possa gravar esse depoimento e ele utiliza apenas o áudio, né, sem a imagem, porque muitas pessoas têm essa timidez com a câmera. And then, perfeito, Fábio. And then what they do, they transcribe the CA asks these questions. So what you experienced before? How did you learn about us? What have you tried before to fix your condition? How long have you been in care? How do you like the care? How's your life now? What can you do now that you couldn't do that before? Right? Contrast. And now the person talks, they transcribe, and there's transcription services. For example, SpeechPad in America, SpeechPad.com or Rav.com. So they literally transcribe the audio, and now you have these beautiful stories, and they take a picture. And now what happens is this. Dr. Risa asked me, how do you change someone's mindset from luxury to necessity? Now he does email, Facebook ads, marketing. When people go to his office, there's books. It's all stories. And what happens is that when people get super emotional, telling how their lives really improve, and then it's so much influence and easy for people to shift, like, you know what? Especially in a community where everybody knows each other. So his influence is growing like this. Então, isso, a partir dessas histórias, né, ele faz a transcrição dessas histórias e também faz algumas perguntas para estimular, para que fique bastante claro a modificação, né, pergunta como era antes, quais foram as outras coisas que a pessoa procurou antes da quiropraxia, para que fique bem claro. E ele compila essas histórias de uma maneira que ela fique, existem lugares que elas ficam disponíveis, e isso, né, essa maneira com que a pessoa comunica, essa história tem um fator muito que fica clara a emoção, né, que está envolvido nessa experiência, e isso faz com que as pessoas se aproximem. E também fazem com que porque alguém perguntou para o Roberto uma vez como fazer essa mudança de considerar a quiropraxia um luxo e passar a considerá-la como uma necessidade. Então é isso, a partir do contato com esses relatos, com essas experiências desses pacientes, né? Isso é a vida real. E é isso que ajuda... A pessoa entende que ela não está sozinha, né? Que tem outra pessoa vivendo a mesma situação e que tal coisa ajudou. Que a quiropraxia ajudou na mesma situação que ela está vivendo.
Another thing I want to talk about, just I think that's a great question, Dr. Larissa, you asked me. In persuasion research, I'm going to try to not go too long here, Fabio. You're doing an amazing job, though. Congratulations, Fabio, you're doing an amazing job. In persuasion research, communication research, okay? This is not my concept. This is like when people study communication. They talk about communication in 3 levels. They talk about attitude, que é atitude shaping. That means attitude shaping means quando você forma uma opinião, uma atitude. Um formato, né? Quando a pessoa, I don't know what chiropractic is, now I know what chiropractic is. Isso, pelo que eu entendi, é numa comunicação de persuasão, é isso, Roberto? É, persuasão, Tá. Então tem attitude, the first level is attitude shaping. The second level is attitude changing. And the third level is attitude reinforcing. All right, so I'm going to repeat so Fabio can. So we have in a persuasive communication setting, you have attitude shaping. When you shape someone's attitude, they don't know anything about your topic. In our example here, chiropractic, and now they know, okay, I understand. Number 2, attitude changing, when someone go from I'm not a chiropractic patient into a chiropractic patient. And that's the third part where the majority of chiropractors miss the boat. It's called attitude reinforcing. I just want to let Fabio explain. Então, fala dessas 3 etapas, né, baseado nos conhecimentos de comunicação, né, de comunicação de persuasão. Então, existem essas três etapas, né, que a primeira é uma mudança de atitude, uma formulação da atitude, né? Você vai formar um conceito, né? Formar uma ideia. Exatamente isso. Depois tem a mudança de atitude, né? Que você passa, então, a incorporar essas novas atitudes que você formatou. E depois, o último... Pode só repetir. Attitude reinforcing. Quando você... Vai reafirmar essas atitudes que foram modificadas, né? Yeah. It's kind of like in Brazil, like in dating, right? When the people through dating, like, let's say, you say, hey, tell that person that I'm a nice guy or nice girl, right? So your friend oh, my friend is nice, right? You're trying to shape someone's attitude. Then you change someone's attitude. Let's say, oh, I like this person, now I'm going to get together. And then but that's why a lot of marriages, they don't last, because they get together, but then one partner stop reinforcing that, right? So just like in a relationship, you shape, you change, reinforce. So let Fabio explain that. Então, a gente usou, né, o Roberto usou o exemplo de namoro ou de paquera. Primeiro você pede para o seu amigo dizer para uma outra pessoa, né, fala de mim para ela. Ela vai lá e fala. Então, isso seria essa formatação, né, da atitude. Essa atitude de formatação, ou de formação. Reforçar a atitude, né? Ter pessoas que afirmem a mesma coisa que você. E a segunda parte, então, você e a pessoa vão interagir, né? Ela vai te conhecer. E aí é quando, às vezes, os casamentos não dão certo, porque não existe o reinforcement, né? O reinforcement. Continua trabalhando para que a pessoa continue entendendo você, e você também, no caso, entendendo a pessoa, né? Fazendo esse paralelo das... Perfeito, Fábio. And then the reason I said that because Dr. Larissa asked me how do you go from chiropractic to treatment? Oh, I have a pain, I have neck pain, go to chiropractor one time a year, feel better and stop. Right? How do you change the mindset from that to like wellness patients for a long time, for lifestyle? How do you change that? And the secret is be able to communicate
to shape someone's attitude, to change someone's attitude, most important, to reinforce someone's attitude. And here's the question, okay? Here's the question. And you guys, for those who are listening to me right now, put in the chat here, if you are, how many of you here have a system to educate your patients after they sign up they get the first adjustment, they sign up for care? How many of you have a system, let's say a video series, a private website with all these videos, education, or you do advanced classes to keep reinforcing? How many of you have? Então, o Roberto está pedindo para que todos que estejam presentes acusem aqui, né, no chat, quantos de vocês têm vídeos que esclareçam depois do paciente ter procurado vocês, quantos conseguem dar esse prosseguimento, né? Educação continuada, que a gente chama, educação continuada, Marvin. Educação continuada. Quantos de nós tem isso no sistema? Quantos de nós, né, tem essa educação continuada no sistema de cuidado da clínica? Eu acho que isso que ele está falando cabe muito bem de como manter as pessoas, porque talvez a gente ouça falar muito da venda, do primeiro contato, do dia 1, do dia 2, mas aí essa pessoa, essa família começa a fazer o cuidado, mas aí como que você mantém essas pessoas para o cuidado de quiropraxia, né? Quem assistiu a palestra do Peter hoje, ouviu ele falando que 80% da clínica dele são pessoas que vão há mais de um ano. Né? E como que a gente mantém essas pessoas por mais de um ano? Eu acho que está aí a resposta, educação continuada. Continuada. Outra coisa que eu quero falar, another thing I want to talk about. By the way, I love the chat interaction here. Estou gostando muito de ver aqui. Eu vou tentar responder todos aqui. Estou gostando muito eu vou tentar introduzir outro conceito de persuasão. I'm going to try to introduce another concept of persuasion. When your patients make decision, according to research, they make decision using the direct route of persuasion or indirect route of persuasion. Fábio, eu vou explicar isso. Então, a pergunta é se vocês acham que o paciente, quando ele, né, toma decisão, ele se baseia em dados específicos. Agora, o route... Let me explain. I'm going to try to explain here better. According to persuasion research, when people make decisions, or patients, any of us, we use two caminhos para tomar decisão. The number one, we call the direct route, and direct route of persuasion is your argument. When you talk about the nervous system, subluxation, if you're subluxated for a long time, you can talk about phase 1, phase 2, phase 3. So we have all this argument about why your nervous system is subluxado and what's going to happen, right? So that's called the direct route. That is your information. Então, uma rota direta, né? Você dá os passos e dá as informações e a tomada de decisão do paciente a partir desses aspectos. And then, according to research, the indirect route of persuasion means that sometimes people, they don't understand your message. Let's say you explain chiropractic, people don't understand your message, or they are not motivated for your message, right? Sometimes if you don't understand or they're not motivated, they use what we call indirect route, right? That means they use another, they say, oh, I like her as a doctor. I like him. I like the office. I like the colors of the wall.
my buddy told me to sign up. You see the difference? A direct route of persuasion. Let's say, hey, let's talk about what controls every single function in your body, your brain. How does your brain talk to your heart, to your nervous system, right? So this is a direct route. You start explaining. And some people are able to understand that. But a lot of times when the doctor is too charismatic and the doctor has charisma, body language, the office is nice, some people, instead of deciding on the message, they purchase, this is important, okay? They purchase chiropractic care for other reasons. They call, in persuasion, they call the indirect route. They buy because the office, the personality of the doctor, oh, the doctor is good looking, right? And there lies the problem. I want to let Fábio translate this. Então, essas duas maneiras, né? Essas duas rotas de persuasão, que podem ser pelos motivos, pela explicação que o quiropraxista passa para o paciente, ele diz, a gente vai fazer isso, 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 e isso convence o paciente, ou então é uma rota indireta de persuasão, onde o paciente é convencido, mas não pelo aquilo que está sendo dito pelo quiropraxista, mas sim pelo aspecto que ele tem, se ele acha não sei, pode achar o quiropraxista bonito, pode achar o escritório agradável, pode achar ele carismático, a pessoa carismática, então ele não está tão concentrado na informação que foi passada. Perfeito. Será que a gente... Uma questão, tem um problema. Okay, perfect. So let me explain this, and then I want to ask a couple questions here. This is perfect. So here's what happened, going back to Dr. Larissa's question. If someone comes to someone's office and the doctor is charismatic, has good energy, the staff looks good, the office is clean, which, by the way, these are all good things, right? They're all good things. And then the person goes, yeah, I want to sign up for chiropractic care. But that person, the decision criteria that person used was more to do with the indirect route, those things, instead of the chiropractic argument. So even though you are going to convert someone on day 1, day 2, you are going to convert, you know what's going to happen? They're going to leave after 3 months, 6 months. They're going to say, well, that's a luxury. Why? Because they never truly understood chiropractic. They didn't use the direct route. So the best communicators in chiropractic, the best communicators. Os clientes esses adquiridos nessa maneira de persuasão indireta, que vem por outros motivos, o que vai acontecer é que eles vão continuar considerando a quiropraxia muito mais um artigo de luxo, não uma necessidade. Eles não vão ter entendido as explicações de fato, e isso vai fazer com que eles acabem indo embora. Eles não vão perdurar como clientes, como os que decidem baseado nas comunicações, né? Baseado nas informações especificamente. E so, minha sugestão, perfeito. So I know it's a long answer, but I want to give some science, communication science here to the conversation. So here's the point. Over communicate and communicate more and have advanced workshops. Everybody here, and I know we have some students here, I met so many doctors who never done a workshop, a patient orientation class. And they ask me, like, dude, are you speaking every week for your patients? No. How come? Nowadays, it's free. You can get a Zoom account. Right? You can record videos for free. You can upload them for free. You can educate them. So a lot of the best patients are educated patients. And you have to create the culture in your office. Então, o que o Roberto está enfatizando é que comunicação nunca é demais. Quanto mais você comunicar, mais você vai conseguir com que esse paciente seja um paciente recorrente, que ele vá voltar, porque ele está entendendo realmente o que está acontecendo, né? E isso é fundamental
para que você consiga, né, expandir o seu trabalho. Mas, Roberto... Galera, bora mudar de atitude aí, hein? Comunicar quiropraxia. Se a gente não fizer, alguns outros vão fazer. E a gente espera que não sejam os físios. Exatamente, o seu convite. Mas, Roberto, tem uma outra pergunta aqui no chat que 2 pessoas pediram, na verdade. Ele pergunta, vou tentar traduzir para o... Ele fala a pergunta do Felipe, quiropraxia. Na opinião do Roberto, vídeos de ajuste são bons para mostrar sobre a quiropraxia, podem dar a impressão de algo sem profundidade profissional. Perfect. I am gonna give you, I'm gonna put here one of my clients. I'm gonna tell the story of this guy, okay? I'll put right here. I'm gonna put to all. Everyone, chat wall here. You can look at him up. So his name is Dr. John Bergman. And he gets in average 10 patients a day from YouTube. Not a week, a day. And he got so busy that he lives in California, people coming from Europe to get care with him. So he had an apartment, and he is doing this 5-week care, adjust people 3 times a day, right? Because he got 8, crazy, right? So he came to my class. So you can translate that, Fabio, please. Então, ele deixou aí o link, né, no chat desse doutor que consegue, pelo YouTube, com os vídeos dele, 10 pacientes por dia. 10 por dia. So here's what happens. I'm going to answer the question here. Felipe, abração, estudante ainda, acho que é estudante, sexto semestre, parabéns. Na opinião do Roberto, vídeos de ajuste são bons para mostrar sobre quiropraxia ou pode deixar a impressão de algo ser profundidade profissional, ou seja, o ajuste como algo trivial? Já fala pra gente, Roberto, um pouquinho sobre como criar assunto relevante para os vídeos. Porque você fala assim, tem que se comunicar, tem que expressar, nunca é demais, mas precisa ser algo relevante. Não, com certeza. Com certeza. Vamos responder I'm going to answer Philippe's question here, then Dr. Larissa's question. Number 1. I'm just going to tell the story about Dr. John, then I'm going to circle back to you, Felipe. Dr. John, when he started his YouTube channel years ago, the beginning, nobody was watching these videos, but he kept going, and then eventually blew up his channel. I mean, literally blew up his channel. O Dr. John, quando começou, né, as pessoas não assistiam, mas ele continuou assistindo. Ele continuou apresentando e seguiu apresentando até que, de repente, as pessoas começaram a assistir. Yeah. E isso explodiu. Yeah. Now, on YouTube, you're gonna find a different kind of doctors. Some, and I want to be super clear here, some doctors, which is not my style. I want to be super clear. This is not my style. They got kind of supermodels on the table and start adjusting them just to get traffic. That's not my style. I want to be super clear. Então, é importante ser bastante claro aqui, né, Roberto, deixar bem claro que existem alguns tipos de doutores que não são os tipos que ele, né, considera. São esses que contratam supermodelos e colocam ela lá para atrair a atenção, né, e reter a atenção das pessoas. Now, what I do recommend, personally, I feel if you have the patient's permission and you are able to articulate why you're adjusting, the impact of the adjustment, right?
and explain from a doctor perspective how the adjustment impacting the personal nervous system. Personally, I think is really powerful. And Dr. John did a lot of that too to grow his channel, and there are other doctors doing. So personally, by the way, there's so many examples here in America. So personally, I think it's a great idea. So you can mix between some adjustments and explaining, and some videos that you can talk about lifestyle or answering questions or things of that nature, right? Yeah, so my answer is yes, I think it's good. I think it's really good. Answering Felipe. É bom e que na ideia, na verdade, o que um dos exemplos que é o Dr. John, que ele faz ele pede o consentimento no paciente e grava o vídeo explicando, né, durante o vídeo qual é o procedimento, quais as implicações médicas, quais são os resultados. Então, no vídeo vai também uma explicação e intercalando com esses vídeos, claro, sempre com o consentimento do paciente. E, além disso, intercalar com vídeos que falam sobre bem-estar, falam sobre saúde, que dão dicas. Ele acredita que sim, os vídeos são muito importantes. Okay, so now let's talk about Dr. Larissa question, how you make a content relevant. Okay. There are different ways to create content. Okay, there's different ways to create content. One simple way to create content. I want everybody here to have a folder in your computer, to have a notebook, and every single question that people ask you, you write it down, then eventually you answer. All of them. Então, uma maneira, né, de criar respondendo essa pergunta de como criar conteúdo relevante no YouTube, uma das coisas é criar um folder, e cada um de vocês que estão aqui criar um folder no seu computador e colocar lá todas as perguntas que são feitas para você com as respostas. And then you can start using those every question to start creating content. Here's something that a lot of people make a mistake. I want to give my example. So public speaking has been around 328 years before the Bible. So my topic, communication, the first book written was from Aristotle. He wrote a book called Rhetoric. O primeiro livro escrito de retórica foi escrito pelo Aristóteles, 328 anos before Christ. And I still find a way to talk about the subject, by being creative about it. A retórica é bem antiga, né? É bem antiga. 328 anos antes de Cristo. E a gente, né, Roberto continua descobrindo maneiras, né, de falar coisas de maneiras diferentes. É uma coisa que não se esgota, né? A gente vai descobrindo. So Dr. Larissa said, how you create things relevant. The best thing that you can, if I'm Carol, here's what I do. Every question I hear about people's health, every question people ask me, I create a database in all your patient intakes questions, the questions they have, I'll start answering them. Everything that you do, okay, this is important. Everything that you do personally, I want it to, instead of like looking out, just like chiropractic, above, down, inside out, right? Above, down, inside out. Instead of looking outside in, right? You're looking for, I'm going to read a book to talk about a subject. No, I want you to look inside out, look like your life, your experiences, your stories, the questions you have, the mistakes your patients do. You don't have to tell their name, because write it down. Your life becomes content. Your life is content. Então, em vez de, né, buscar fora livros, e outras coisas, você pega essas perguntas, né, utiliza essas perguntas, esse
esse armazenamento de perguntas que você vai recebendo, e elas é que vão direcionar esse conteúdo que você vai utilizar. Você não vai buscar isso fora. Você vai, na verdade, buscar as questões e você vira o conteúdo, né? As coisas que acontecem. A própria quiropraxia é isso, né? É de cima para baixo e de dentro para fora. Mais do que qual é o meu nome, é o que eu sou, o que eu faço, como eu faço. Because a lot of times, and here lies the problem, a lot of times people think, what I'm going to talk about chiropractic, right? So they go like, okay, you have the nervous system, then you have interference, then you have the three stresses: chemical stress, emotional stress, physical stress, and then it creates subluxation. Then you remove subluxation, the body can communicate better with the organs back and forth, and therefore you're healthy. And that's like, okay, so once I talk about that, what else will talk about? Well, you can talk about that in 100 different ways. Felipe, Fábio, all right, let's go back. That was too fast. All right, I'm gonna reset. That's fine. That's fine. I get too excited. Então, é isso, né? Eu vou falar de uma maneira mais geral, não vou usar os Fala termos. geral. Mas né? Você não vai simplesmente fazer aquela explicação básica e considerar que aquilo já está explicado, porque existem 100 maneiras, pelo menos 100 maneiras diferentes de falar essas mesmas coisas. And what happens, for example, I was doing a seminar for chiropractors 2 weekends ago. I used this analogy. Everybody here knows how to use Instagram. Is that correct? Instagram? Yeah? Insta? Yeah. When you take a picture, imagine you take a picture, click. Your picture is the chiropractic message. Então, todo mundo sabe como usar Instagram, né? Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe como usar Instagram. Quando você tira uma foto, essa é a sua mensagem quiroprática. But then on Instagram, you can choose different filters, right? You have different filters, different colors, different things. So we have to be able, just like on Instagram, when you take it's the same picture, but you can crop, you can make bigger, smaller, you can black and white, you can put yellow filter, whatever. But in the end of the day, it's the same picture. When you have the chiropractic message, for example, how do you do that? How-to videos, frequent asked questions videos, mistakes videos, lessons videos, and I can go on. I have a whole list, I can go on and on. But explain the filter analogy here. Voltando ao exemplo do Instagram, né? No Instagram, na foto você vai lá, edita, coloca filtro, muda a cor. Então, é isso que a gente pode fazer com a mensagem da quiropraxia, né? Dar diferentes formatos para essa mesma mensagem e utilizar as possibilidades, né? Das coisas que você sabe em amplitude, né? Ampliar essas possibilidades. Larissa, you have a question? Eu tenho. O nosso tempo está quase acabando, então eu tenho uma pergunta que a gente está fazendo para todos os nossos palestrantes, Roberto, que é para você, como comunicador, como treinador de marketing, né? De palestrante. O que você considera, quais as características mais importantes em um quiropraxista hoje? Ok. Pergunta bônus para você. Pergunta bônus. Característica mais importante. Number one, technique. You have to be a master adjuster. A master adjuster. I'm telling you, if you become a master adjuster,
your practice is going to grow by itself. Impossible not to. It's impossible not to. That's number one. Okay, we're not going to stop there, right? But that's because I see a lot of chiropractors, they go to school and they don't focus on adjusting skills. That's how we actually change people's lives. So for me, just like in communication, I'm always learning, always. And I've been doing this for 18 years, always studying, buying new books. You have to be always improving your technique, number one. Number one. Então, você tem que estar sempre melhorando a sua técnica, né? É importante concentrar nesse conhecimento dos... Aprimorar sempre a técnica, né? A gente tem um colega, o Luiz Reihat, na ONG, que fala a quiropraxia é tão foda em si que a gente não precisa falar nada. A gente só precisa fazer, né? E se a gente souber fazer isso com maestria, já é um puta de um marketing. 100%. Número 2, communication skills. One thing that you can do today to improve your communication skills was super easy. Okay, super easy. Super easy. You create a marketing calendar, just like in your calendar, and you say, I'm gonna go doing a live video 3 times a week. If you only do that, right? It's impossible not to improve your communication skills. You can start there. Obviously, you can get coaching, you can get courses, but just by doing it and thinking about your message and doing it, you improve it. Então, só um fato, né? O segundo fator é isso, é a comunicação, que é fundamental e que pode partir mesmo de gravar uma live, decidir gravar uma live 3 vezes por semana, e só o fato de fazer isso vai melhorar sua capacidade de comunicação. A gente vai melhorando as habilidades, né? Com certeza. E quanto mais a gente treina, melhor a gente fica também, né? Com certeza. Terceiro ponto. Marketing. In America, and I know this, I have a big sample. Most of chiropractors here in America, and I'm not saying Brazil, because Brazil, I've never been there as far as connecting. This is my first experience doing a longer format talk, but for example, email marketing, right? Email, simple as email marketing. Most chiropractors do a terrible job with email marketing. They only email their patients when they want something out of it. Right? Some of them don't know how many emails they have. They don't know. They don't have a system to add more subscribers to the mailing list. So one of the decisions that you got to do today is like, okay, I'm going to focus and create an email marketing strategy, because in your email marketing of your patients, you can educate them. You have people who drop care. You have people who never sign up. So you got to have a system to build up. Imagine if your email list right now, let's say you have 500 emails. Imagine you have 5,000 people who at one point said, I'm interested. Would it be easy to do a webinar? Of course, right? So we gotta develop the marketing. Has a lot of things, but one thing that you can start doing is like, okay, I'm gonna focus one core of any business is email marketing. Então, o que ele fala é sobre o terceiro ponto, no caso, é, né, essa relação com o marketing que tem que começar a acontecer, e na verdade ele lembra que muitos quiropraxistas
não são muito bons. Na verdade, a palavra que ele falou são ruins em fazer esse marketing, né? Mesmo se a gente pensa nesse e-mail, o e-mail de marketing, como você utiliza isso? Você tem uma lista de marketing, de e-mail de marketing que você realmente mantém contato ou você usa isso só com seus pacientes? Isso não é o suficiente. Tem que, né, fazer essa divulgação e fazer um trabalho contínuo de comunicação, de expansão de contatos. Por exemplo, if I go to your website right now, right? If I go to your website, in your website, you're gonna have a function to your website. Either you schedule an appointment, you sell a product, or you capture someone's information, email. That's the function of your website, right? If I go to Dr. Rafaela, let's say, website, I'm gonna see beautiful web. I'm not going there, just an example, but you're gonna go. You gotta have, like, for example, I have courses that I give for free. I have ebooks. I have all these, in America we call lead magnets. Called lead magnets. I'm sorry, bro. I don't know in Portuguese. But basically, you offer something for free. É o mesmo nome. O Felipe Ferreira acabou de perguntar isso no chat, inclusive. Tá. Então, we have to be able, look, learn from my mistakes. A year from now, we learn from my mistakes. So we got to focus on that. I'm sorry, Fábio. Tem que aprender com os erros dele, mas eu acho que não tem muitas. Bom, então é isso, né? Descobrir que, por exemplo, se você tem um website, quais são as funções desse website? Ou você está vendendo um produto, ou você está entrando em contato com os seus clientes. Você também está criando, é uma maneira de criar essa mailing list, né? O mailing list também pode ser criado através do website, porque assim que a pessoa entra, você já tem o contato dela. E ali, a partir disso, você já tem uma boa base de divulgação de trabalho. Perfeito. And so the order that I see, one technique is just like me. Today I received 2 new books on Amazon. My wife wants to kill me because I buy a book every week, but I'm always buying because I want to become better at communicating, training people communication. Number 2, communication skills. Number 3, marketing skills. And the 4th thing, which is a longer topic, is like eventually we got to become really good at managing, because business management. We got to be able to manage your business better. So I don't teach business management. There's other coaches who focus on that, but you got to be able to scale your business. Otherwise, it's just harder to grow. I want to answer a question from Felipe Ferreira. Roberto, o que você acha sobre landing pages para prospecção de novas pessoas? I love it. Yeah, perfect. I use it. Yeah. I use it. It's perfect. We have to think... Explica pra gente o que é esse landing page. A landing page seria uma versão, vamos supor que tu põe um ad no Facebook, discover the keys to wellness, or discover the keys to wellness. Someone click on an ad and goes to a page and say, download Dr. Felipe Ferreira's book on 3 keys to improve your health, right? It's just a very simple, instead of a complex website, it's just a page, and all you can do in the page, either you leave the page or you give your email. It's kind of like a landing page. Is a fast, let's say as a very simple website. It's not a website. It's kind of like a website, but just like has one purpose, is an offer. So yeah, they're very effective. Mm-hmm. Antes da gente terminar, eu quero pedir para quem não entrou ainda no Zoom entrar e para a gente fazer uma finaleira aqui nesse sábado.
E eu queria fazer uma proposta, um desafio diferente, né? A gente está falando aqui de conteúdo relevante, de comunicação, de marketing. E o Roberto, ele falou para a gente de conteúdo. E tem uma palavra que me marcou, uma expressão que me marcou muito, que é o impacto do ajuste. Então, eu queria que todo mundo, assim, se pudesse, escrevesse aqui no chat, para você, qual é o impacto do ajuste? Uhum. Vamos fazer esse desafio aqui, vamos elaborar uma coisa juntos. Vamos criar conteúdo juntos, porque daí cada um consegue expressar de uma forma diferente para sua comunidade. Tem mais alguma coisa que você gostaria de passar para a gente, Roberto? One thing that I want to pass to you guys is this. I just want to give you, I hope to inspire you. Just to communicate chiropractic at the highest level possible. Right now in Brazil, I know because I have friends in Brazil, I have families in Brazil. And a lot of people working from home still, is that correct? Yes or no? Yes, guys? A lot of people work from home. A lot. Yeah. And there's an opportunity for you to go and do virtual presentations. Just like I'm doing here from South Carolina, right? To people all over Brazil. There's an opportunity for you to do in your community. So I want you, and the only way, just gonna circle back to the only way you're gonna do that. One, if you change that identity. Remember what I talked about before, that identity, how you define yourself from doctor to doctor and teacher, influencer. Number one. Number two, every person that you, every person from this point on, every person that you contact, every person that you in your circle, here's what you say. Say, John, are you working from home or are you working from in a company? They're gonna say working from home. Most are. They say, hey, do you guys do Zoom meetings? They're gonna say, yes, we do Zoom meetings all the time. And then you say, hey, I have a new health talk about helping people staying healthy and working from home. How can I do a half an hour presentation for your group? Who's the person in charge? And now with that, I mean, simple as that. They'll be like, oh, Mary does that. She's in charge. And then you say, hey, here's my information sent to Mary. And now you start building this muscle to do virtual presentations and talk about the nervous system, chiropractic, give them some tips and close for an appointment in your office. Simple as that. Então, o que ele disse, né, que a gente pode aproveitar esse momento, estamos todos aqui, né, privados disso aí, né, nesse momento de quarentena, mas isso também pode gerar uma oportunidade, né, primeiro, essa de gravar, né, quantas coisas você pode fazer gravando aqui, esclarecendo as pessoas, e além disso, tá todo mundo nessa mesma situação, você pode convidar pessoas, né, perguntar para os seus amigos, perguntar para as pessoas que estão à sua volta. Você está trabalhando de casa, está fazendo uma reunião pelo Zoom, então, quem sabe a gente pode fazer uma pequena fala curta sobre saúde, sobre bem-estar, sobre quiropraxia, e dessa maneira você vai, mesmo estando, né, limitado, ficando em casa, você vai conseguir trabalhar e expandir as suas redes e comunicar às pessoas sobre quiropraxia e, de alguma maneira, conseguir trabalhar e manter o trabalho. Isso aí. Tô vendo o Arthur. Fala, Arthur. Doutor Arthur. Tá online. Quem mais? Gente, quem mais aqui? Quem é que tá aqui? Doutor Felipe, doutor Aline, doutor Luiz, maravilha. Tenho duas coisas para falar ainda, Roberto. A primeira é que
antes da gente abrir a live para as pessoas, você falou que todos que estiverem aqui iam ganhar um presente. Com certeza. Compartilha com a gente isso. Mas antes eu só queria falar uma coisa, né? Que amanhã a gente começa às 9h15 da manhã, tá? Vai ter 1 horinha a mais de sono para todo mundo. E a gente criou uma hashtag para gerar engajamento, né? Então, se vocês puderem, tudo que forem postar no Instagram, usa a hashtag CIVQ2020, Congresso Internacional Virtual de Quiropraxia 2020, tá? E marca @da ONG. E conta pra gente, Roberto. Então, vou mostrar para vocês que presente para vocês. Eu vou botar o link aqui. Eu tenho vou falar em português aqui. Eu falo português. Pode falar, Roberto. Tá liberado o português agora. Português. Eu desenvolvi esse programa. Tem 20 vídeos. E tem 10, e tem um e-book de 25 páginas que eu escrevi. Ou seja, as nossas crenças, em inglês se chama belief systems, as nossas crenças determinam as ações que nós tomamos, né? Por exemplo, se a minha crença é eu sou envergonhado na câmera, aí tu não vai gravar vídeo, vamos supor, tá? Então, na minha carreira, eu vi que existem 10 crenças que ajudam qualquer pessoa, incluindo um quiropraxista, a poder se comunicar melhor na frente de um grupo de pessoas na frente da câmera. Então, são 10 crenças que tem aqui. É um livro de 25 páginas e tem 20 vídeos que tem. Então, cada crença... tem 2 vídeos, um que eu falo sobre a crença e o segundo vídeo eu falo como vocês podem aplicar na sua vida. É bem legal, espero que goste, não tem custo nenhum. Eu vou botar aqui no link aqui, é só sign up. É a maneira por que eu estou fazendo isso? Uma maneira para que você aprenda mais sobre o meu trabalho, para manter contato. E esse é um dos meus lead magnets, né? Tipo assim, eu falo para vocês terem um lead magnet e eu tenho que ter meu próprio, para te mostrar que eu walk the talk, né? Que eu seja congruente. Então, essa ideia super valeu e qualquer coisa, estamos aí para qualquer pergunta. É isso aí. Congruência. É isso aí, congruência. Fábio mandou parabéns para o Fábio pela tradução fenomenal. E a doutora Roberta, a doutora Rafaela, doutor Milton, a Aline, doutora Liliana. Louco para ir no Brasil e conhecer vocês um dia aí, quem sabe. Roberto. Obrigado pela oportunidade. Quero te agradecer muito por compartilhar essas informações, todas essas dicas com a gente, tirar as nossas dúvidas. Agradecer ao Fábio por estar com a gente nesse sabadão à noite. Obrigada, Fábio. De tarde também, né? Todo mundo que está presente aqui, todos os palestrantes que participaram hoje. Amanhã tem mais. Sabadão, galera. A ONG Quiropraxia Sem Fronteiras está muito feliz com todos vocês aqui. Olha só, o doutor Felipe já pegou, já valeu. Não, valeu, show de bola. Show de bola. Obrigado, muito bom, gratidão. Obrigadão a todos aí, gratidão, muito obrigado. A última coisa que eu quero falar, assim, quando eu cheguei na América, posso falar em português isso? Quando eu cheguei na América, eu tinha 25 anos, não falava nenhuma palavra em inglês. E tu sabe, às vezes, que a gente tem aquele sentimento que tu tem uma mensagem dentro, geralmente o sentimento que tem aquela mensagem, eu não conseguia me comunicar com as pessoas
E no Brasil, eu trabalhei no Banco do Brasil por 10 anos, eu graduei na Federal em Business e Finances no Rio Grande do Sul. Então, eu tinha um nível de educação, mas aqui eu não conseguia me comunicar e eu me sentia inferior. E eu sei quando tem muitas pessoas que às vezes o medo de ser julgado, fear of judgment, o medo de ser julgado, na minha carreira eu vi é o que mais custa a carreira das pessoas. Então, se eu posso te dar um conselho, não deixar esse medo de ser julgado te segurar, te atrasar, te botar a dúvida na cabeça, porque para ser bem sucedido em marketing, comunicação e quiropraxia, nós temos que saber superar isso. E a maneira que eu superei e que meus clientes superaram, a melhor técnica de superar medo, a melhor técnica é realização, que às vezes a razão por que a gente tem medo, imagina uma luz, que tem uma luz aqui na minha frente, né? Tá vendo aquela luz ali? Tem aquela luz lá, né? Tem aquela luz. Mas imagina essa luz bem forte. E ela é tão forte que ela me segue, ela fica assim, ó, eu não consigo ver. E essa luz é uma metáfora é o foco. E as pessoas falam assim, estão me julgando, não gosto do como dos meus olhos, não gostam de mim, vão me julgar, não sabe, não, né? Então, quando a gente troca esse foco da gente para a plateia, para a audiência, a gente se realiza que a quiropraxia, ninguém aqui é maior que a quiropraxia. A quiropraxia é a maior de todo mundo, né? Então, a gente, ao invés de focar na gente, nessa lâmpada, tu pega a lâmpada e tu vira a lâmpada e tu foca na câmera, tu foca na audiência e tu te dá conta que a mensagem não tem nada a ver contigo, tem a ver com os teus pacientes. E isso, quando tu mentalmente consegue mudar, change the focus from you to them, because a verdade é que tu já entende chiropractic, tu já está sendo ajustado, tu já vive o teu lifestyle. Então, embora que tu seja a pessoa te comunicando na frente da câmera, you're the messenger. Na verdade, it's not about you, it's about them. So it's just the final thought here I have for you. Any questions? Muito bom. Any questions? Você traduz para a gente, para finalizar, Fábio? Você quer que fale no inglês? Que ele falou agora? So you are he discovered that there was something that when he was there in the United States, just was there, just arrived, he couldn't speak English. And then he started to think, what was this thing that would stop people from getting what they want? And there is something that is major, is we are afraid of being judged, yes? And this makes like a light that comes inside, comes too strong on our face and stops us from be able to see exactly what is in front of us. Mm-hmm. And when you manage to stop this light or somehow work with this light, or you turn this light. Thank you. Yeah. Light, and then you see the people that are watching you, and then you focus on them, and then you stop focusing on yourself, and then you start to focus on the people that are watching. And this makes the whole difference. And that's where you can, because then he gave the example of chiropractic, that is the big thing, yeah, because we are not the big thing here. The chiropractic is above all of us. And the important thing is to communicate the practice.
and then you make it your goal and your aim. So that's it. I love it, Fabio. Man, he's good. He's so good. He's so good. Yeah. Muito bom, gente! Parabéns, Obrigada. Roberto. Obrigado mais uma vez. Obrigada a todo Um abração mundo. aí. Abração aí. Tudo de bom aí. Boa noite Aproveita, para vocês. aproveita bastante. Beijão aí. Beijão. Até Podemos mais. Tchau, tchau. encerrar nossa live. Tchau.